Presidente Lula acha difícil que exploração de petróleo cause danos na foz do Amazonas. Itamaraty vai cobrar a embaixadora da Espanha no Brasil após ataques racistas a Vinícius Júnior. E você vai ver também. Semana começa com expectativa em Brasília para a votação da nova regra fiscal e os trabalhos de 4 CPIs. Marco fiscal recebe 40 emendas do Congresso. Governo lança edital com quase 6 mil vagas para o novo programa Mais Médicos. Usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, volta a ser conectada à rede elétrica. E ainda, ativistas jogam líquido preto na Fontana di Trevi, na Itália, em protesto pelo clima. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pontualmente, Dani, pelo horário de Brasília. Muito boa tarde e boa semana. Boa tarde, uma ótima semana pra gente, uma ótima semana a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que acha difícil que a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, na costa marinha do Amapá, possa gerar problemas ambientais para a região. O presidente falou sobre o assunto pela primeira vez antes de embarcar de volta para o Brasil, em Hiroshima, no Japão, onde participou como convidado da cúpula do G7. Ele disse que vai tratar do assunto quando chegar ao país, mas adiantou que acha difícil que a exploração do petróleo na foz do rio Amazonas, na costa do Amapá, possa gerar problemas ambientais para a região. A estatal aguardava um aval do IBAMA para fazer uma perfuração de teste a cerca de 175 quilômetros da costa. Um parecer contra a perfuração já havia sido divulgado pela área técnica do Instituto. Na sexta-feira, um novo veto à atividade na região foi divulgado. O documento técnico apontou que o plano da Petrobras para a área não apresenta garantias para atendimentos à fauna em possíveis acidentes com o derramamento de óleo. Outro ponto destacado seriam lacunas quanto aos impactos da atividade em 3 terras indígenas em Oiapoque. A decisão do IBAMA gerou atrito no governo e entre parlamentares da região amazônica. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, inclusive, se posicionou contra o veto. Por isso, resolveu deixar o partido Rede Sustentabilidade, que tem como líder a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela é favorável à decisão do IBAMA. E a negativa do IBAMA para a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas virou uma polêmica mundial. Afinal, a Amazônia é uma região de interesse global. Mas para o Brasil, o que é melhor? Estudos recentes do próprio governo mostram que o local pode render a extração de 10 bilhões de barris de petróleo. Isso mesmo, Dani, mas olha só, por outro lado, o IBAMA alega que faltam garantias para que a fauna e os povos indígenas fiquem seguros, não sejam afetados, principalmente em caso de acidentes, que, aliás, não são incomuns nesse tipo de atividade. E essa polêmica envolvendo o petróleo e a Amazônia é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Kleber Brandão, que é especialista em negócios. Boa tarde, Kleber. Seja muito bem-vindo. Olá, Dani. Olá, Kleber. Muito boa tarde para vocês. Obrigado. Boa tarde. E olha só, esse dado que a gente falou agora há pouco, de 10 bilhões de barris de petróleo, consta em um relatório entregue pelo Ministério de Minas e Energia à Câmara dos Deputados. O documento também prevê que a arrecadação para o Estado, olha só, pode chegar a 200 bilhões de dólares. E a gente quer saber, além dos empregos também, é bom lembrar que esse documento cita centenas de milhares de empregos. E o que a gente quer saber de você, na primeira pergunta, é o que o Brasil pode ganhar de fato com essa exploração. Bom, Kleber, nesse ponto dos empregos aí, eu acho que está bem claro, né? Muitas famílias serão alimentadas graças a essa oportunidade. Além disso, a exploração ela vai beneficiar muito o estado do Amapá, que hoje é um dos estados mais carentes do Brasil. Então, nós temos ali uma movimentação econômica
que irá afetar de forma muito positiva questões sociais mesmo do Estado e do Brasil de um modo geral. O petróleo é um bem que nós temos hoje e que pode gerar riquezas para as famílias, para os trabalhadores, para o próprio Estado em si, beneficiando o Brasil de um modo geral. Vamos olhar agora por outro prisma, porque, por outro lado, o IBAMA alega que faltam garantias da Petrobras. Vamos ouvir agora Michel Santiago, que é engenheiro ambiental. Eu não vejo muita vantagem em explorar petróleo lá na Amazônia, porque é um grande bioma. Imagina qual o impacto ambiental que isso vai gerar, as vias de acesso para chegar lá, o crescimento urbano desordenado que vai gerar. Em pequenas cidades não consegue se controlar, imagina lá com aquela imensidão de terra. Então eu acho que não tem prós nenhum. Eu acho que para ser a favor de algum crescimento em relação à energia, à energização, a fontes de energia, tinha que incentivar o investimento em energia renovável. O Brasil tem muita área para investir na energia renovável. Esquecer esse negócio de petróleo. O petróleo já está ultrapassado. Está vindo os carros elétricos aí daqui a pouco tempo. Kleber, traz para a gente a sua avaliação sobre as garantias ambientais para esse negócio. Bom, em relação às garantias ambientais de um modo geral, como o nosso colega aí, ele trouxe, né? Nós temos hoje uma área muito grande de território mesmo, onde nós podemos produzir energias mais renováveis e que para o meio ambiente acaba sendo um pouco mais garantido. Todavia, existem outras formas da gente olhar que a questão ambiental mesmo ali do espaço, de crescimento desordenado, da população de um modo geral, desde que haja um equilíbrio, e isso tem que ser feito de uma forma muito bem clara também, você consegue preservar e explorar ao mesmo tempo. Até porque a distância ali entre a costa e a área de exploração, ela o ponto mais próximo ali são de 175 quilômetros, né? E até a foz do rio são de mais de 500 quilômetros, então há uma distância muito grande. E isso é uma das alegações, inclusive até da própria Petrobras, que garante, mesmo que havendo algum tipo de incidente, seja possível conter isso a tempo antes que possa gerar algum tipo de transtorno ou problemas mais graves ao meio ambiente. De certa forma, os benefícios eles podem até ser maiores do que os possíveis malefícios, desde que haja um controle e implantação disso de forma ordenada. Tá certo, nós acabamos de conversar com Kleber Brandão, que é especialista em negócios. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. E a gente muda de assunto agora para falar de política. A semana promete ser movimentada em Brasília. A votação da nova regra fiscal e a criação de CPIs, como a dos atos golpistas, estão no foco do governo. O projeto de lei da nova âncora fiscal recebeu 40 emendas de deputados no Congresso, mesmo após o pedido do relator Cláudio Cajado para que o texto não tivesse alterações. A nova regra fiscal pode ser votada na terça ou na quarta-feira em plenário. O relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, deve se reunir com os líderes partidários para definir o parecer sobre o projeto. E a expectativa é que antes ele se reúna com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Cajado disse que vai analisar as emendas, isto é, as sugestões de alteração no texto apresentadas pelos deputados. Até a tarde de sexta-feira, 40 sugestões haviam sido protocoladas. Enquanto os deputados de centro e da oposição querem endurecer ainda mais o texto e impor limites mais rígidos ao governo, deputados da esquerda e da bancada da educação querem afrouxar as regras. O placar da aprovação da urgência na quarta-feira teve 367 votos a favor e 102 contrários, um indicativo de que a proposta deve ter ampla maioria na casa. Mas a equipe econômica trabalha para aprovar o texto acordado com o relator sem mudanças incluídas de última hora. Por se tratar de um projeto de lei complementar, o texto precisa da aprovação de 257 deputados. Se aprovado, ele vai para análise do Senado. Outro assunto a ser tratado é a primeira sessão da CPI dos atos golpistas, que tem previsão de ser instalada na quinta-feira.
ela será presidida pelo parlamentar mais velho escolhido para compor a comissão. E com isso, o senador Otto Alencar, líder do PSD, de 75 anos, foi quem convocou os parlamentares para instalar a comissão. De acordo com o requerimento de criação da CPI mista, o grupo de trabalho terá 180 dias para investigar os atos registrados no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas. Desta forma, a comissão terá como prazo limite o dia 20 de novembro deste ano. Outras 3 comissões parlamentares de inquérito, instaladas pela Câmara na última semana, voltam a se reunir na terça-feira, quando os deputados devem analisar e votar os planos de trabalho apresentados pelos respectivos relatores. A CPI do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CPI da manipulação dos jogos de futebol e a CPI das lojas americanas. E o governo federal lançou hoje o edital para a contratação do programa Mais Médicos. Serão quase 6 mil vagas para 2.000 municípios brasileiros. As inscrições começam na sexta-feira e vão até o dia 31 de maio. Serão 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios brasileiros. A prioridade inicial é para a convocação de profissionais brasileiros formados no país. Médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou estrangeiros, também serão convocados, mas para as vagas remanescentes. De acordo com o governo, o edital aberto é para recompor vagas ociosas dos últimos 4 anos. Além disso, 1.000 dessas vagas serão para atender a região da Amazônia. Cada Bolsa Formação concedida pelo programa será no valor de R$ 12.386,50 por 48 meses, prorrogáveis pelo mesmo período. A expectativa do governo é que a seleção aconteça em junho e, no fim do próprio mês, os profissionais comecem a trabalhar nas regiões designadas. A seleção se dará por meio de avaliação do currículo dos candidatos, que levará em consideração a formação e a experiência anterior. E aconteceu neste final de semana a cúpula do G7, o encontro dos 7 países mais poderosos do mundo. O presidente Lula, que participou como convidado, condenou em seu discurso a violação da integridade territorial da Ucrânia e voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Durante a viagem, Lula teve 11 reuniões bilaterais. Vamos conferir como foi. Nesse fim de semana, em Hiroshima, os líderes das 7 maiores potências mundiais, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, se sentaram à mesa para discutir, entre diversos assuntos, o fortalecimento das sanções contra a Rússia e uma proteção contra a coerção econômica da China. Os países não querem se dissociar da China, mas querem diminuir os riscos para as próprias economias na relação com o gigante asiático, além de garantir que os direitos humanos sejam sim respeitados. Posição essa que levou a uma reação da China, que afirmou que o Japão, na qualidade de anfitrião, interferiu nos assuntos internos do país. O presidente Lula participou como convidado do encontro do G7 e, durante a viagem, teve 11 reuniões com autoridades internacionais. O líder brasileiro se reuniu, por exemplo, com o presidente francês Emmanuel Macron, com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Relações comerciais, guerra na Ucrânia e preservação ambiental estavam entre os temas abordados. Havia uma grande expectativa nesta viagem para o encontro entre o presidente Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o que não aconteceu, porque o ucraniano se atrasou. Essa seria a primeira conversa entre os dois após as falas polêmicas de Lula sobre a responsabilidade da guerra e o papel de países como os Estados Unidos no financiamento do conflito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter ficado chateado por não ter se encontrado com o colega ucraniano. O fato é muito simples, ou seja, tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou do evento e obteve um apoio expressivo dos líderes do G7 durante a cúpula, incluindo o aval americano para ter acesso aos caças F-16, há muito reivindicado. E veja a seguir, central nuclear ucraniana de Zaporizhia volta a ser conectada à rede elétrica. E ainda, ativistas jogam líquido preto na Fontana di Trevi, na Itália, em protesto pelo clima. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília, e voltamos para falar sobre mais um caso de racismo no futebol. Infelizmente, né? O Real Madrid fez uma denúncia nesta segunda-feira à Procuradoria-Geral do Estado da Espanha contra os torcedores do Valência que xingaram o jogador brasileiro Vinícius Júnior de macaco. O clube classificou o episódio de crime de ódio e o governo brasileiro está disposto a cobrar providências dos espanhóis. O Itamaraty, inclusive, anunciou que vai chamar a embaixadora da Espanha no Brasil para dar explicações sobre o episódio. O Itamaraty informou que o objetivo é transmitir a posição de repúdio e cobrança do governo brasileiro em relação ao caso. Por isso, a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernandes Palacios, será chamada para explicações. Vini Júnior tem sido vítima de ataques racistas durante jogos do Campeonato Espanhol. No domingo, a disputa entre Valência e Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol foi interrompida no segundo tempo, após parte da torcida presente chamar o brasileiro de macaco. A partida acabou com a vitória do Valência por 1-0. Do lado de fora do estádio, torcedores fizeram mais ataques racistas. Do Japão, o presidente Lula manifestou solidariedade ao jogador e cobrou ações por parte de autoridades do futebol espanhol. No dia 10 de maio, Brasil e Espanha assinaram um acordo bilateral para o combate ao racismo e à xenofobia. A iniciativa prevê medidas para ajudar vítimas a denunciar os crimes, reconhecer que há atualmente uma subnotificação de casos e aprofundar estudos e levantamentos sobre o impacto do racismo estrutural nas duas sociedades. E a usina nuclear de Zaporizhia, ocupada pela Rússia, voltou a funcionar nesta segunda-feira. A central havia sido desconectada à rede de energia elétrica ucraniana após ataques noturnos russos. A administração de ocupação russa destacou que a usina perdeu o fornecimento de energia elétrica externa devido ao corte da linha de alta tensão de Dniprovska, sem revelar mais detalhes. Já a agência atômica ucraniana Energoatom garantiu que a central foi desconectada da rede elétrica após a incursão das forças do Kremlin. De acordo com o exército ucraniano, a cidade de Dnipro foi alvo de um ataque com 16 mísseis e 20 drones explosivos russos. Kiev destacou que 4 mísseis e todos os drones russos foram derrubados e pelo menos 8 civis ficaram feridos. Em meio à tensão do conflito, a Agência Internacional de Energia Atômica ressaltou que a segurança nuclear da usina é extremamente vulnerável. Oficialmente, esta é a 7ª vez que o enorme complexo nuclear fica isolado da rede elétrica, desde que foi ocupado pelo exército russo em 4 de março de 2022. A central, que produzia 20% da energia elétrica da Ucrânia, permaneceu em operação nos primeiros meses da ofensiva russa, apesar dos bombardeios, antes de ser fechada em setembro. Desde então, nenhum dos 6 reatores da era soviética gera energia, mas a central permanece conectada ao sistema energético ucraniano e consome a eletricidade que produz para suas próprias necessidades, incluindo a refrigeração dos reatores. E uma erupção do vulcão Popocatépetl voltou a ser registrada com mais intensidade no México. O governo mexicano aumentou o nível de alerta. Autoridades mexicanas aumentaram o nível de alerta do vulcão Popocatépetl. O Comitê Científico do Governo recomendou a medida, que passou o nível de alerta de amarelo fase 2 para amarelo fase 3, que é o anterior ao vermelho de alta periculosidade, também dividido em 2 fases.
A decisão é tomada diante de uma crescente atividade registrada desde a noite de sexta-feira. As operações no aeroporto da Cidade do México tiveram que ser suspensas temporariamente no sábado pela queda de cinzas. No domingo, a cidade de Puebla amanheceu coberta por uma camada de cinzas vulcânicas. Abrigos já foram montados nas zonas próximas ao vulcão. Durante a nova fase, estão previstas explosões leves a moderadas que lancem fragmentos no entorno da cratera, além de chuva de cinzas em cidades próximas e mais distantes. O Popocatépetl teve o processo eruptivo reativado em dezembro de 1994 e é monitorado permanentemente. 3 combatentes palestinos morreram em uma operação noturna do exército israelense no norte da Cisjordânia ocupada, em um cenário de escalada da violência na região desde o início do ano. A escalada de violência segue na Palestina. 3 combatentes árabes morreram em uma operação noturna do exército israelense no norte da Cisjordânia ocupada. Israel informou que durante uma operação antiterrorista no campo de refugiados de Balata, em Nablus, vários suspeitos armados atiraram contra soldados que responderam ao ataque. Um comunicado militar explicou que as forças israelenses neutralizaram 2 homens e confiscaram 3 fuzis M16. Os soldados do Estado Judeu também descobriram um local de fabricação de explosivos com dezenas de quilos de explosivos destinados para a execução de atentados. Já o Ministério da Saúde palestino informou que 3 homens foram mortos por tiros no campo de Balata e 6 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, braço armado do partido Fatah do presidente palestino Mahmoud Abbas, confirmou que as vítimas eram combatentes do grupo. A presidência da Autoridade Palestina denunciou a situação como massacre e chamou as reiteradas operações das forças israelenses de grande crime de guerra e punição coletiva que deve parar imediatamente. Desde o início do ano, 153 palestinos, 20 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram em atos de violência relacionados com o conflito palestino-israelense. A Cisjordânia, território palestino, está sob ocupação israelense desde 1967. Quase 3 milhões de palestinos vivem na região, assim como 490 mil israelenses em colônias consideradas ilegais pela ONU. E olha só, quem não conhece a famosa Fontana di Trevi em Roma, na Itália, né, Dani? Pois é. Lugar muito procurado por turistas, mas que neste fim de semana foi alvo de protestos. Pois é, manifestantes tingiram a água de preto com carvão diluído em reação à crise climática. Vamos conferir. Ativistas climáticos tingiram de preto a água da famosa Fontana di Trevi, em Roma, neste domingo. O grupo alertou que as inundações recentes que mataram 14 pessoas no nordeste do país são uma advertência. Militantes da organização ambientalista Last Generation entraram na famosa fonte e derramaram na água um líquido à base de carvão vegetal antes que fossem retirados pela polícia. O grupo começou suas ações organizando protestos pacíficos, mas chamativos, no ano passado na Itália, antes das eleições gerais, pedindo aos políticos que fizessem da luta contra as mudanças climáticas uma prioridade. O protesto coincidiu com a viagem da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, à região de Emília-Romana. A premier visitou áreas afetadas pelas inundações provocadas por 36 horas de chuva, equivalentes a 6 meses de precipitações, segundo estimativas das autoridades. Mais de 36 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e os custos provocados pelo desastre são estimados em centenas de milhões de euros. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.